Olá, seja bem-vindo ao canal 14net Anápolis, Goiás. Veja bem, hoje o tema é um tema legal, muito legal. Por quê? Porque você que está próximo de aposentar, eu convidei uma pessoa especialista no direito previdenciário, a doutora Rayane. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Fernando. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Fico honradíssimo de recebê-la aqui, de recepcioná-la nos estúdios do Canal 14. Doutora, veja bem, igual na nossa conversa anteriormente, antes de iniciar o programa, muitas pessoas nos procuram querendo saber de algo. Primeiro eu vou começar pela questão da aposentadoria. O que é aposentadoria, doutora, para aquele interessado? Aposentadoria é quando uma pessoa, né, que trabalha de carteira assinada, que contribui para o INSS, está segurado no INSS, ele tem direito de receber, né, um salário, um determinado valor, quando ele não consegue mais ter capacidade para trabalhar, né, quando ele atinge uma idade, quando ele precisa em estado que ele está doente, né, tem aposentadoria por invalidez, quando ele não tem condições de trabalhar mais, ele pode solicitar uma aposentadoria. Então, assim, a aposentadoria era para pessoas, né, idosas ou que possuem, né, que naquele momento ele não está mais em condições de trabalhar e tem que estar segurado no INSS. O critério número 1 é esse, você tem que estar, nesse requisito tem que estar... Sim, a aposentadoria, muitas pessoas perguntam, né, nossa, eu nunca contribuí com o INSS, eu vou conseguir aposentar? Aposentar não, porque para aposentar você tem que ser segurado no INSS. Se não for segurado, ele tem duas maneiras, né, para aposentadoria. A de contribuição... Depois da reforma previdenciária, que aconteceu em novembro, né, de 2019, nós não temos mais essa opção por tempo de contribuição. Não tem mais. Não, agora nós temos a idade mínima, né? Que é 65, tem que ter, porque antes, se você completasse aí para homens, por exemplo, 35 anos de contribuição, você conseguia aposentar por tempo de contribuição. Hoje não. Hoje, mesmo você completando aí os 35 anos de contribuição, você, homem, tem que ter idade mínima também, que são 65 anos. Então quer dizer que eu completei com 60, a minha contribuição de 35 anos, completei eu tendo 60, eu vou ter que esperar mais 5 anos. Sim. 5 anos. Para homem, sim, tem que esperar mais 5 anos. Para a mulher, ela completando os 30 anos, né, de contribuição, ela tem que esperar os 62 anos para aposentar. Que alterou também, né? Antes da reforma previdenciária era 60 anos, com a reforma passou para 62 anos. Doutora, e no caso, tem os requisitos aí, tem então as aposentadorias que são por invalidez. Sim. Qual no caso da invalidez? Vamos começar pela invalidez. A invalidez, qual é um caso mais corriqueiro que acontece e o direito que a pessoa tem para se aposentar? O que acontece na pessoa? Ela perdeu uma perna, ela tem o direito de aposentar? Sim, se aquela perna, né, se ela precisava daquela perna em si para poder, para trabalhar, porque agora, por exemplo, eu tenho um caso de uma cliente, né, vou citar casos práticos aqui, fica mais fácil de entender. Né? Ela é costureira, ela deu câncer na mão, teve que amputar a mão. Então, assim, para ela não consegue mais trabalhar na profissão dela, então ela tem os requisitos para aposentar, né, sendo segurada do INSS, pedir uma aposentadoria por invalidez. Então essa questão da invalidez, por exemplo, é pela questão que você faz com que você trabalhe em si, né? Se ali tirou a oportunidade do seu trabalho, ali você passa a ter o direito da aposentadoria. Isso, justamente. Eu trabalho com as mãos, perdi as mãos, então agora eu não tenho como sobreviver. Você não tem como sobreviver, né? Você pode solicitar aí a aposentadoria por invalidez. Interessante. Porque às vezes a gente vê muitos casos que as pessoas adoecem, né, assim, já quer solicitar aposentadoria por invalidez, caso às vezes, igual aquela questão da visão monocular, né, muitas das vezes ela não prejudica totalmente a pessoa para trabalhar. Tem casos, né, que sim, que ela tem direito de solicitar um auxílio-doença, né, o que hoje em dia, após a reforma, fala benefício por incapacidade permanente. Ou temporário, né? Que seria benefício por capacidade temporária, é o antigo auxílio-doença. E benefício por incapacidade
permanente é a aposentadoria por invalidez. Então, muitas das vezes, ela consegue trabalhar ainda, ela não perdeu 100% da visão, ela perdeu só um pouco, então ela consegue ainda continuar no mesmo serviço dela, então ela não vai conseguir, né, ter a aposentadoria por invalidez nesses casos. Nesse caso. Doutora, a senhora falou na questão de doença, né, de doença, então, uma pessoa com câncer, ela tem o direito? Se o câncer tira a capacidade dela de trabalhar, porque tem alguns câncer que você consegue recuperar, ter uma vida normal. Então, em alguns casos, será somente mesmo o benefício por incapacidade temporária, né? Que é o auxílio. Que é o auxílio-doença. Naquele período que você está em tratamento, que você realmente não tem condições de trabalhar, aí sim, nesse período, você tem direito de ter uma ajuda aí do INSS, né? Um benefício do INSS. Mas, em alguns casos, que realmente a pessoa, né, fica totalmente, né, sem condições de exercer qualquer profissão, qualquer trabalho, aí sim, nesses casos, ela consegue sim receber uma aposentadoria, né, aposentadoria por benefício de incapacidade permanente. Então, essa aposentadoria, então, é quando ela realmente amputa 100% ali a capacidade da pessoa. Sim, ela não tem como mais exercer, aí ela passa a ter o direito. Sim, com certeza, quando ela não consegue mesmo trabalhar. Porque em alguns casos a gente vê que o INSS tenta uma reabilitação profissional, mudar de profissão, né? Às vezes, assim, não consegue fazer uma atividade de serviços gerais, mas consegue fazer um serviço que seja menos pesado, né? Então, assim, nesse caso, o INSS pede para se fazer a reabilitação, passar por uma reabilitação por um período e depois voltar para o mercado de trabalho. Então, nem sempre vai ser uma aposentadoria 100%, né? Muitas vezes a gente vê algumas cessações de aposentadoria porque o que gerou a aposentadoria, né, o que gerou um benefício por incapacidade, hoje, né, passou um tempo, ele consegue retornar ao mercado de trabalho. E nesse caso, quando ela retorna, o INSS ele já monitora a pessoa ali? Sim, quando o INSS solicita para fazer reabilitação profissional, né, ele já vai monitorando. Vão passando por perícias, né, para ver se vai se encaixando naquela outra, naquela nova profissão também. Interessante. Eles solicitam para fazer cursos, né, aqueles cursos de aperfeiçoamento, né, aqueles cursos para outras funções de trabalhos, né? Então, eles solicitam que tenham isso. Pelo menos uma tentativa de estar voltando para o mercado de trabalho. Ótimo, bom. Doutora, então, a invalidez, a questão que a senhora falou aí da doença. Qual outra categoria que nós temos de aposentadoria? Invalidez, nós falamos, né, que a pessoa, pela invalidez, sim, pela doença, pelo tempo de serviço. Pelo tempo de serviço, que hoje já não possui mais, somente a aposentadoria urbana mesmo, que eles falam, né, que é tempo de serviço, mais idade. E também temos a aposentadoria rural, né, que fala aqui na região tem muitos, né, aqui em Anápolis. A aposentadoria rural, geralmente o pessoal fala do fundo rural. Antigamente era fundo rural. Fundo rural, todo mundo chega ao fundo rural, quer aposentar pelo fundo rural. É uma aposentadoria especial, que é chamada, né? Nós chamamos ela como profissionais da área de aposentadoria especial. Por que ela é uma aposentadoria especial? Porque para homens, você tem uma redução, tanto homens como mulheres, tem uma redução do período, né, de tempo de contributivo. Você tem que ter, para homens, 60 anos de idade, para mulheres, 55, e você tem que comprovar os últimos 15 anos na atividade rural. Então, do dia que você for fazer o seu requerimento, né, de aposentadoria rural, você tem que comprovar os últimos 15 anos na atividade rural. Então, por isso que a gente chama ela de uma categoria especial, né? Porque ela tem essa redução da idade e o período seria um período aí, né, que a gente... lá no rural mesmo, no trabalho rural. No trabalho rural. E você tem que comprovar praticamente todos os anos, né, que você está aí em trabalho rural, com alguma documentação que indique um endereço rural, né? Dentro da categoria rural. Além do endereço rural, o que é mais necessário para ele comprovar que é um trabalhador rural? Então, caso ele não possua, né, documento da terra, né, escritura da terra, se ele não é proprietário da terra, ele pode requerer para quem ele trabalha,
né, assim, muitas das vezes eles têm os contratos de arrendamento. Né, ele pode requerer uma declaração de que ele trabalhou naquela terra por algum período. Assim, essas declarações a gente pede que seja do período mesmo que você tenha trabalhado, assim, porque a gente vê muitas das vezes, né, assim, pessoas indicam, é só pegar uma declaração, mas eu trabalhei lá tem 10 anos, aí eu vou lá hoje pedir para ele fazer uma declaração. Não, tem que ser na época que estava lá. Então a gente já pede para a gente que já está acostumado a lidar. Quando eu vejo um trabalhador rural, eu já falo assim, o senhor junta documentos já. Porque cada dia fica mais difícil. Já junta. Então, para ele já ir pegando de acordo com os anos que ele já está lá, porque, né? assim, de acordo com os anos, você tem que, né, conseguir já provando que você realmente morador, trabalhador rural, que trabalha, vive da sua atividade rural, que você não tem outras remunerações. Menina, que interessante. Poxa, e olha, você que é trabalhador rural, já fica a dica, hein? Não fica aí pensando, não. Já vai, né, guardando aí toda a documentação. Sim. Se você fez compra aí por rural, você já guarda até os documentos das compras, né? Justamente. Você comprou uma botina, guarde a nota fiscal da data, né, que você comprou a botina, uma enxada, já guarde. Então, porque assim, quanto mais documento, melhor é para você, mais fácil você consegue administrativamente, né, no INSS a aposentadoria. Facilita, né, doutora? Facilita demais, porque realmente a gente só tem como comprovar o trabalho rural com documentos, né? Então, se você chega lá sem nenhum documento, fica muito difícil. E tem que lembrar que na questão jurídica não existe blá, 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 é documento. Não, né? Não tem como. Se você não tiver documentado, dificulta para você, em primeiro lugar, e para quem está te representando, no caso, o advogado ou a advogada, né? Doutora, então é o seguinte, se ele arrendou uma área ali, mas arrendou há 10 anos, então toda vez que ele arrendar, é bom ele já ter ali aquele contrato de arrendamento em todo o período, né? Mesmo que seja arrendei por 3 meses, às vezes tem uma plantação, né, que ele vai mexer com plantação, é só um período aí de 6 meses, arrendei por 6 meses. Junte esse contrato, faça o contrato deste período, né, já garanta esse período. Se for arrendar com outro, né, outro proprietário de outro imóvel rural, já faça outro contrato, porque realmente a gente olha por períodos, né, por ano. Cada ano, se você tiver pelo menos um documento realmente demonstrando que você trabalhou na área rural, facilita muito. E geralmente a questão de arrendamento geralmente é de 1 ano mesmo. É muito difícil ter menos que 1 ano. 1 ano, depois renova mais outro ano, e vai sucessivamente. E tem as questões também dos boias frias, né, que a gente chama de diaristas, né? Muitos desses a gente não consegue ter documento. Boa, você falou uma coisa interessante. E aí? Como é que faz, né? Mas, assim, a gente tem registro, né? Tem certidão de casamento, certidão dos filhos, registro em escolas, de endereço rural, às vezes que consta lá a profissão como lavrador, né? Então, estes pequenos documentos que a gente muitas das vezes acha que não tem muita validade, a gente consegue demonstrar que ele, né, legitima aí a atuação dele no rural, né? Pelo menos tem um poucos documentos para poder estar pedindo para ouvir as testemunhas, né? Então tem essa possibilidade. Eu trabalhava como diária, eu não tenho documento. Fala, não, mas vamos olhar. É casado, né? Tem certidão de nascimento dos filhos? E a matrícula na escola? Você fazia? Qual a profissão que consta lá? E o registro no postinho de saúde? Qual a sua profissão que consta lá? Bom. Então, tem muitos meios, assim, da gente procurar, e a gente procura mesmo, porque realmente é aquelas pastinhas bem antigas que são válidas nesses casos de aposentadoria rural. Doutora, você falou um negócio interessante. Vamos supor que a pessoa ela mora num ambiente rural e já tem muito tempo. E ali acabou que filho não estudou, não queria ir, também a pessoa é muito simples, não forçou para estudar também. E a vida passou, que o tempo passa rápido, né? Mas essa pessoa realmente viveu ali 20, 30 anos. Ela procurando um advogado, essa pessoa, ela vai ser ouvida através de testemunhas para legitimar essa atuação dela para requerer a aposentadoria? Nós precisamos, no mínimo, de algum documento. E se ela não tiver nenhum documento? Só da residencial?
que ela mora ali, ela tem escritura. Às vezes ela tem comprovante de escritura, né? Também comprovante de endereço, do período que ela sempre morou ali naquele endereço. Então, assim, isso aí já é uma prova. Isso aí já é uma ela já está legítima para pedir. Ela já consegue, já demonstra que ela estava ali, que ela nunca saiu daquele ambiente, né? Que ela trabalha ali, ainda mais assim, dependendo, igual você falou, às vezes tem filhos, não foi para a escola, todo mundo trabalha no meio rural ali, todo mundo, né, está ali dentro daquele módulo de família pequena, né, família agricultura. Ali, então, cuidando dos animais justamente, então assim, através, se ela tiver um documento da terra, né, uma escritura ali da terra, falando que ela tem 30 anos que ela está lá, e através né, testemunha, a gente consegue requerer para ela a aposentadoria rural. Olha aí, tá vendo você, né, que está nos assistindo, e às vezes você tem um familiar que você sabe que ele está na dificuldade lá, mas que ele realmente morou há tanto tempo, procura um advogado. Sim. Né, dá a mãozinha para a pessoa, de repente ela não tem a instrução de ir, nem sabe que existe isso, nem sabe que ela tem direito disso, mas você que nos ouviu a orientação e que a explicação da doutora Rayane, você já tem um feeling aí, você sabe que porque acontece, gente. Às vezes a gente acha que não, mas tem gente próxima da gente que está passando por necessidade e tem um direito a uma aposentadoria. E não tem conhecimento, né, dos seus direitos. Ela não sabe, não procurou, não é a praia da pessoa, a pessoa é simples, repito, a pessoa é simples. Ela não procura, não é igual você, às vezes, que, né, tem atividade de, eu vou procurar os meus direitos. Porque tem gente que é diferente, tem gente que é mais lenta, principalmente, não estou falando que a pessoa rural, ela é meio devagar não, mas não é que ela é devagar, ela não tem a informação, não chegou. A pessoa quando mora, muitos que mora como arrendando, ou mora lá trabalhando, acaba se acostumando, né, com aquela vida, não procura a informação, não procura saber realmente dos seus direitos. A gente vê muito isso. E as necessidades, né, doutora? Sim. A pessoa tem que trabalhar, tá lá tendo que plantar, tem que colher para comer, tem que fazer isso para ter, né, alimentar os filhos. Então acaba eu vou mexer com isso para quê? Ainda ela pensa assim, eu vou mexer com isso para não perder tempo, eu tenho que cuidar aqui da galinha, eu tenho que cuidar aqui do porco, eu tenho que ver aquilo, os meninos, o alimento, tem que fazer o almoço, tem que fazer a marmita para levar lá no campo. Então aí você que chegou a ter um conhecimento, é próximo dessa pessoa, dessa família, dá uma sondadazinha lá, e aí, quantos anos a senhora tem aqui? Né? Justamente. Olha, tem tantos anos que eu trabalho aqui. A senhora já aposentou? Você viu que a pessoa é de idade, né? Pela fisionomia da pessoa, a gente percebe, uma lutadora, olha aí, está tanto tempo. Essa pessoa merece se aposentar. Então aí você dá um empurrãozinho, não, vou encaminhar a senhora numa advogada aí, amiga minha aí. Eu, se fosse meu caso, isso aí, indicar para a Rayane, né? Então aí, se for no outro caso, você procura um advogado próximo, alguém que você conheça, ou peça alguém. Justamente. Né? E vai ajudar ela. Essa questão de informação, de ajudar e indicar também, não, advogado da sua confiança é muito importante, né? Que a pessoa conheça o advogado, que seja da confiança dela, tem vários aí, tem a OAB para poder estar, né, tirando as dúvidas também da advocacia, então procure só advogado. Procurar os seus direitos mesmo. Doutor, agora falando pelo lado um pouco sentimental, né? Por mais que na lei, juridicamente não tem muito isso, é documental, mas qual é o sentimento quando você consegue aposentar uma pessoa que você sabe que aquela pessoa realmente precisava daquela aposentadoria ali, e você entrou e foi daqui, foi dali, olha, liga para a pessoa, dona fulana, a senhora está jóia? Estou jóia. E aí, doutor, olha, tem uma notícia muito boa hoje, o que foi? Saiu a aposentadoria. Essa sensação, né, da gente estar trabalhando pelo social, eu acho que é do lado mais bonito do direito previdenciário. Porque todas as pessoas que chegam até a gente estão com dificuldade. Se, assim, a maioria das vezes, porque realmente o INSS indeferiu, ele teve que procurar um advogado. Então, até mesmo para aposentadoria, por incapacidade, a pessoa está ali incapacitada de trabalhar, como diz, né, ela não tem mais como conseguir prover a sua família. Atividade rural mesmo, ela não está ali conseguindo, né, trabalhar, porque realmente o trabalho rural é pesado e a idade chega, né, como diz, a idade chega para todos. Então, essa função social que o direito previdenciário, né, nos deixa participar, né, ter mais acesso,
nossa, é muito gratificante, é muito emocionante. E eu atuo muito no interior. E onde que eu atuo, assim, na maioria dos meus casos rurais, por exemplo, são de pessoas que eu conheço desde pequena e que eu realmente sei que precisa, que trabalhou na roça mesmo, assim, e eu vejo a felicidade delas, assim, de conseguir um salário mínimo, né, para ter pelo menos uma dignidade para poder envelhecer, né? Envelhecer então, mais tranquila um pouquinho, né? Nossa, é muito bom. Essa função social, como se diz, nada se paga, né? Eu acho que deve ser muito gratificante mesmo, viu? Porque a gente percebe, a gente vê, a gente convive aí na sociedade, né? A gente está em família, às vezes é a pessoa, nossa, eu já fui lá a perícia e tal, já tem 2, 3, 4 anos que eu adoeci, eu piorei, eu melhorei, não deu, mas estou com auxílio, mas a minha esperança é tão grande de aposentar, né? Eu já estou cansado, justamente, eu estou cansada. Nossa, depositam a confiança justamente, mesmo, né, a gente sabe que o INSS tem demorado muito, né, para até dar uma resposta para quem requer algum tipo de benefício, algum tipo de aposentadoria no INSS, e também na justiça quando vai, né, hoje ainda mais esse período aí de pandemia, pós-pandemia, o número de pessoas doentes aumentou em muito, então assim, está tudo realmente demorado, porque aumentou, né? Aumentou muito. Então, assim, já vinha muito tumultuado o sistema do INSS, né? A quantidade de benefício e tal, a quantidade de análise já vinha bem tumultuada. Com a pandemia, então... Aumentou mesmo. Aumentou muito. Então, a gente sabe que existe uma demora. E nada justifica essa demora, que até então a gente tenta facilitar, tenta procurar um caminho para facilitar para os clientes. Mas, assim, o que eu indico, porque muitas das vezes você que está precisando, né, de alguma coisa referente, qualquer questão do direito mesmo, procure alguém especialista da área, porque faz a diferença. Faz. O conhecimento é especial, justamente, né? A pessoa se dedicou para isso. Uma pessoa que está com problema de ortopedia não vai num clínico geral, vai num ortopedista. E é do mesmo jeito na advocacia, né? Na área jurídica. Se você está com um problema, né, criminal, você não vai me procurar, porque eu não vou nem saber te auxiliar. Eu não estou por fora. Nossa, não dá. E a demanda previdenciária, você vê, né? Teve a reforma em 2019, a maioria da população ainda nem está acompanhando a reforma, e já vamos fazer agora em novembro, 3 anos da reforma. Pois é, mas falando em reforma, doutor, o que reformou aí que é benéfico para o interessado? Benéfico, eu não estou encontrando, não, ainda não vimos, né? A única coisa que a gente pode falar que foi benéfico, que não teve nenhuma alteração, foi justamente a aposentadoria rural, né? Mantiveram a idade de 60 anos e de 55 anos. E então, assim, eles falaram que no decorrer dos anos iam ter algumas modificações, mas ainda não tivemos nenhuma nesse campo da aposentadoria rural. Só questão de autodeclarações, né? Que a partir do momento que você vai requerer o benefício do INSS, você tem que preencher a autodeclaração, né? Que são um dos documentos requisitos aí para poder requerer a aposentadoria. Mas, em si, fora essa questão da aposentadoria rural, que não teve muita modificação, né? Que não teve, as outras todas tiveram, né? E não foi para beneficiar o segurado, não, né? Eu não vejo nenhum benefício assim, não. Né? Doutor, invalidez, doença, rural, tempo de serviço, qual a outra categoria que tem para aposentadoria? Nós temos também a categoria especial, né, que é aquelas pessoas que trabalham em atividades perigosas, né, periculosidade, insalubridade. Então, nós temos essa categoria também, que também sofreu alteração, porque antes da reforma ela não tinha idade mínima, e hoje nós temos a idade mínima. E qual é a idade mínima? 60 anos para grau leve, 58 anos para grau moderado e 55 anos para grau de risco alto, né? São essas pessoas que trabalham em posto de combustível, né?
de cobrador de ônibus, essas questões mesmo de rede de energia, esses serviços de gráfica, perigosos, que você tem contato ali diário, né, com química, com essas questões. Então, assim, aí depende de cada área para a gente saber, né, através também de laudos, né, de, como a gente chama de PPP, que são os laudos técnicos do que o engenheiro do trabalho faz. Então, a gente tem noção do grau e ver qual que se enquadra para ele ter direito à aposentadoria. Então aí tem esse requisito. Tem esse requisito. E ele passa também por uma perícia, também, normalmente, como os outros? Não. Não, ele já vem pela questão do laudo médico. Sim, laudo técnico mesmo de engenharia, da empresa. Da empresa. É lá que fala todos os riscos que ele tem, né? De qual área que ele trabalha, quais são os riscos dessa área. Então, em cada profissão ali tem um... Sim, cada profissão, a empresa é obrigada, né, a conceder aí o laudo técnico. Certo. Olha aí, você que trabalha, né, posto de gasolina e tal, fica atento, né? Procure seus direitos. A gente vê, hoje, temos a idade mínima, né? Mas, às vezes, em 2019, antes da reforma previdenciária, você já tinha direito. Então, se você essa semana mesmo eu consegui uma aposentadoria para um senhor que em 2019 ele tinha o direito de se aposentar através dessa aposentadoria especial. E que não precisou dele esperar os 60 anos para ele conseguir. Ele conseguiu com menos idade. Então, se ele tem direito, às vezes, a gente faz uma análise que naquela época, em 2019, ele já tinha direito, ele já consegue aposentar. Prevalece, né? Prevalece. Direito adquirido. Direito adquirido. Olha aí, então se você passa por alguma situação que necessita de um profissional, né, do direito, no caso o advogado, procure, né? Pegue informação, solicite a informação, leve a sua situação, que a pessoa dela vai olhar, olha, que bom que o senhor veio, viu? O senhor tem o direito. Olha, infelizmente o senhor não tem, você fica tranquilo, né, doutora? Isso, é bom estar com auxílio para a gente entender, pelo menos, o que está acontecendo na vida previdenciária nossa, né? A gente tem que fazer essa análise, porque em muitos casos, por exemplo, a gente vê erros dentro do INSS, né? Erros no CNIS, então assim, a gente tem que corrigir isso para que quando a gente for requerer aposentadoria, estar tudo pronto. Porque a gente esperar chegar lá para corrigir... Vai demorar. Vai demorar muito mais. Olha, com certeza. Às vezes ele vai indeferir porque falta alguma coisa, tem algum dado errado lá e você tem ali o documento certinho, mas já indeferiu, você vai ter que entrar com recurso no INSS, vai ter que ir para a justiça para poder, às vezes, até corrigir um erro. Então você dá uma boa ideia, é até interessante você estar monitorando a sua situação profissional permanente. Entendeu? Deve ser tipo você ir no médico de ano em ano, você ir no advogado de ano em ano, doutora. Né? Olha, eu tô assim, e aí? O que eu já posso ir adiantando aí? Ou então está próximo da sua aposentadoria, faltando uns 5 anos. Sim. Você já começa ali a fazer o trabalho, né, de prevenção. É bom fazer essa análise para saber se está tudo correto, se realmente está na época de você aposentado daqui 5 anos, porque a gente verifica muitos casos aí que a pessoa, eu tenho não sei quantos anos de contribuição, já posso aposentar, e você vai olhar, falta 3 anos ainda, falta 4 anos. Então, ele perdeu ali a data. Porque às vezes não esquece, que às vezes acha assim, com 30 anos, né, não olha direito quando por exemplo, o homem, né, não olha direito, que é 35 anos, aí já deu 30 anos, já acha que, já solicita no INSS. E tem mais que agora ele tem que ter 65, por mais que ele contribuiu, né? Pois é, por mais Chegou que às vezes... com 60, contribuiu com 35, mas ele tem que esperar mais 5 anos. Tem que esperar a idade para poder, né, para poder aposentar. Mesmo que ele tenha 35 anos, né? Você está com 60 anos, ele vai ter que esperar 5 anos para aposentar. 5 anos para aposentar. Doutora Ana, agora eu vou dar uma retornada um pouquinho na questão daquela da contribuição. A pessoa contribuiu aí, 35 anos. Ele tem 25 anos que ele está contribuindo. Falta 10 anos ali para ele, fechei aqui a minha contribuição, tá? Mas ele contribuiu aqui até os 20 anos, faltando 15. Vou pôr 25, faltando 10. E ele contribuiu para aposentar com salário mínimo. Aí ele quer, agora melhorou a vida dele, ele está ganhando um cobrezinho a mais, não ficou rico não, né? Porque se pegasse rico, não ia precisar nem da aposentadoria. Mas despertou lá, eu vou ver, vou procurar um advogado, porque eu quero saber se tem jeito de eu
aumentar a minha contribuição, né, de uma maneira que o advogado vai saber me explicar, para mim chegar agora, na hora que estiver próximo, já chegando para aposentar mesmo, né? Aí eu aposentar com valor melhor, tem possibilidade disso, doutora? O que acontece? Ninguém começa, né? Se é muito difícil alguém começar a sua vida contributiva no INSS sobre o teto, né? Ou com valor alto. A maioria das pessoas começa mesmo através do mínimo ali, no decorrer dos anos vai melhorando suas condições financeiras. Com a reforma previdenciária, mudou a base de cálculo, né? Para você calcular o valor da sua aposentadoria. Então, assim, como que a gente faz agora? Falta só 10 anos, vou contribuir sobre o teto para eu aposentar com o teto. Não tem essa possibilidade, porque assim, mesmo que você fique os últimos 10 anos, né, contribuindo sobre o teto para poder aposentar com o teto, o cálculo da aposentadoria vai ser em todo o seu período contributivo, desde a primeira contribuição lá. Entendi. Então, assim, com esse cálculo, você não vai conseguir atingir o teto, porque você não contribuiu a vida inteira sobre o teto. Melhora, né? Melhora, mas ele não consegue atingir o teto. E para dizer realmente se vai melhorar ou não, a gente tem que ver... Tem que calcular. Tem que calcular. Aí é o que eu indico para fazer o planejamento previdenciário. Porque com o planejamento previdenciário, a gente até faz, assim, umas simulações de assim, falta 10 anos, eu vou contribuir sobre 2 salários. Vai dar uma diferença? Não, vou contribuir sobre o teto. Vai dar diferença? Não, hoje eu não consigo contribuir sobre o teto. Eu vou contribuir 2 anos, 5 anos sobre 3 salários, depois eu finalizo. Então, vai ser melhor para mim? Esse valor que eu vou gastar vai ter vantagem no futuro? Então, isso tudo a gente faz através dos cálculos, né, e é o planejamento previdenciário. Então, hoje em dia, o que eu posso falar é que se você não contribuiu a vida inteira em cima do teto máximo, você não vai conseguir aposentar em cima com o teto. Tá, mas doutor, por exemplo, faltou 10 anos, está faltando 10 anos para mim fechar a conta, né? Mas aí eu resolvo, não, então assim mesmo eu vou pagar. Alguma coisa vai melhorar, mas se eu procurar um advogado, ele faz esse cálculo para mim? Faz. Advogado especialista na área, né, que consiga fazer o planejamento previdenciário, porque para você ver, é cálculo, né? Essa questão é muito cálculo. Então, assim, nem todos advogados fazem cálculos. Então, assim, procure um especialista que realmente faça planejamento previdenciário para você ter uma noção. Porque às vezes você fala, não, eu vou contribuir aqui sobre o teto, vou pagar R$1.000 e tantos, mas vai aumentar R$100 da minha aposentadoria. Entendi. Então, assim, às vezes não compensa. Nossa, eu vou pagar 5 anos aí para aumentar R$100. Quantos anos eu vou levar para rever? Se eu tivesse aplicado esse dinheiro no Tesouro Nacional, eu ia ganhar muito mais. Então, por isso que realmente assim, é bom sentar com um profissional da área, perguntar, fazer o cálculo, planejar direitinho, ver quais são as suas condições hoje, né? E ver quais são as possibilidades de amanhã para você ficar... Nossa, isso que você falou, não, a gente tem que perguntar mesmo, tem que se informar mesmo, porque olha, a dica que ela deu, às vezes você vai fazer sozinho, alguém te falou, mas alguém que não conhece. Não, paga aí o teto, que você vai pagar mais 10 anos, aí você vai pagar, você estava pagando aí, vamos supor, R$1.000 para aposentar com o básico, com o normal. Aí você foi para R$2.000, pagando 1.000 a mais, achando que você ia aposentar com 2 salários, mas você vai aposentar com 1.000, vamos supor, 1.200 o salário mínimo, você vai aposentar com 1.300, mas você investiu aí... O que você investiu, né? Você investiu R$60.000, você podia ter pagado a prestação do lote, que você tinha saído muito mais beneficiado. Justamente. Né? Então, por isso que eu falo, vamos, né, fazer uma análise, a gente tem que acompanhar realmente, né, essa vida previdenciária nossa, a gente não pode deixar sem ter noção do que está acontecendo, que você pode, né, no futuro garantir. Nossa, isso aí é fato, porque se a gente luta, batalha tanto, a gente querendo ou não, a gente pensa nisso, né? Não adianta. Como você falou no início da nossa entrevista, que a gente vai envelhecendo, a nossa disposição física não é a mesma, nem emocional, nem profissional, você vai vendo, poxa, parece que eu estou envelhecendo mesmo.
você já vai começando a ter uma esperança maior mesmo na aposentadoria. Sim. Né? Que você vai vendo que já tem Já tá o próximo, rendimento, o rendimento não é o mesmo. Se você atendia aí 20 pessoas, você já vai passar a atender 10, o seu faturamento já dá uma diminuída. Né? Quando você vai pegar o outro, você vê que você não tem tempo e não tem disposição e não está nem animado para isso. Está animado, mas não está para pegar tanto trabalho. Mas aí você pensa mesmo, poxa, minha aposentadoria, na hora que você pensa na aposentadoria, meu amigo, você já está chegando nos 70, 65 que aposenta. Mas aí você não se informou com 50, nem com 40. Passa a fazer isso. Você está novão aí? Procura, não custa nada. Né? O investimento que você está fazendo para você, o benefício é seu. O retorno é todo seu, não é do outro vizinho, não é do ciclano, nem do beltrano, não, é seu. Né? Igual a doutora Raiane falou, poxa, você já vai aqui tendo conhecimento. Você já vai fazer, o advogado, o especialista na questão da previdência, no planejamento, ali você já vai tendo assessoria. Olha, então 5 anos assim, agora melhora que dá tempo. Olha, aqui você agora passa para tanto, você já vai pá. Na hora que você chegou lá no dia D, pá. E não pensa que você não vai receber, não vai pensar que você vai morrer, não, que você não vai morrer, não. Entendeu? Porque a gente às vezes pensa que vai antes e não vai. Aí você chegou na idade, pronto, você não fez o que deveria ter feito, você ficou em cima das pernas agora. Mas eu falo que até para você ir antes da hora, você tem que planejar para os seus dependentes. Até isso, olha aí, hoje olha a gente que dica precisa. boa. Não fica preocupado. Se você não ajeitar para você, viu, amigo? Você vai ajeitar para sua esposa, para os seus filhos menores, né? Os filhos menores de 21 anos também têm direito, né? Então, assim, principalmente para os filhos, né? Deixar os filhos aí. Então, a gente até para isso a gente tem que planejar. Tem que planejar. Olha, você me dá uma deixa aí que eu já vou perguntar outra coisa. Tá bom, aí vamos supor que a pessoa, né, infelizmente, veio a óbito aí próximo da aposentadoria, mas tem a mulher. Fica para ela? Fica. Sim. Total ou parcial? O valor que ela aposenta, não, se for normal. Sobre um salário mínimo, né? Um salário mínimo. Um salário, fica o valor de um salário mínimo. Você não tem esposa, mas tem filho, mas o filho já tem mais de 21. Mais de 21. Se o filho tiver mais de 21 anos e não for dependente dele, não tiver nenhuma deficiência, porque se tiver deficiência, né? Ele tem direito. Ele tem direito, né? Se ele for se for dependente financeiramente dele, então ele tem direito. Ele tem direito. Então, assim, aí ele tem, se for até filhos menores, né? Até 21 anos tem direito de receber pensão por morte. Se for maiores que 21 anos, só se ter deficiência e for dependente financeiramente dos pais, né? A outra saída é você já com 60 fazer outro filho, né? Aí é uma outra da outra. Desculpa, tô brincando, é outra saída, né? Mas provavelmente talvez você não vai topar isso. Mas olha, de toda maneira não tem problema. O importante é você se planejar. Às vezes, doutora, muitas pessoas falam essa questão do planejamento. É muito chato falar isso, que nós brasileiros não aprendemos isso em lugar nenhum. Então não faz parte da nossa cultura. Justamente. Né? Infelizmente, a gente é pego no contrapé. Sim. E na hora que chega na velhice. A gente deixa tudo por última hora. Não quer nem saber, não me interessa. A gente não vai precisar. A gente fala assim, não vou precisar disso nunca. A gente imagina, a gente não sabe o dia da manhã. Às vezes a gente precisa de uma aposentadoria por invalidez, né? A pandemia é um exemplo disso, né? Quantas pessoas adoeceram com a pandemia, né? Muita gente não estava segurada no INSS, não teve direito de pensão por morte, não teve que ficar doente e não teve direito de receber um salário porque não era segurado no INSS, não estava trabalhando. Era autônomo e as pessoas acham que por ser autônomo não tem que contribuir para o INSS, mas tem sim, né? Porque ela passa a ter o direito, sim, né, doutora? Ela está contribuindo, você está igual o trabalhador normal. Então, assim, eu sempre falo assim, a gente não sabe o dia da manhã. Então, pode acontecer qualquer coisa, um acidente, qualquer coisa, você, né, precisar da doença aí, né, se você está correto pro seu lado também, né? Mas igual os americanos, né? Então, assim, a questão da segurança de contribuir para o INSS, não só para aposentadoria, também tem essas questões, né, desses benefícios por incapacidade. Às vezes você não consegue mais trabalhar por outros motivos, não só pela idade, né?
aconteceu alguma coisa, ficou incapacitado. A gente não deseja nada negativo para ninguém, mas isso que acontece. Tem que estar preparado. Então, assim, tem que ter, né, um jeito uma garantiazinha, uma garantia. Né? Uma garantia que você proporciona. Você tem que ter uma ação sua. Ela não sai do nada, né? Você tem que fazer alguma coisa. Né, porque doutora? muitas vezes a gente vê pessoas querendo aposentar por invalidez, por exemplo, mas ela não está contribuindo para o INSS. Pronto. A maioria chega para a gente e fala, não, eu contribuí, tem 10 anos que eu não contribuo mais para o INSS. Eu vou requerer aposentadoria por invalidez? Não vai conseguir, porque para você aposentar por invalidez, você tem que ser segurado no INSS, você tem que estar contribuindo para o INSS. E assiduamente, né? Sim, você já tem que ter um período aí de contribuição. Então, assim, eu fiquei doente, vou contribuir. Não, porque assim, o INSS vai perceber essa atitude, vai perceber que você só começou a contribuir porque você já estava com problema. Com problema, então assim, desse jeito você também não vai conseguir. Então, tudo realmente assim, você tem que calcular, né, os riscos, e se você quer precisar aí, né, de ter alguma renda, né, do que a gente chama do governo, mas não é nossa, né, é um direito nosso, você tem que contribuir, fazer sua parte também. É igual os americanos, está comentando, a maioria tem seguro de vida. Justamente. Nenhum deles, praticamente 90% do americano, previdência privada, porque o governo lá não é diferente. Doutor, e a previdência privada é vantajosa para a pessoa? Tem vários tipos, né, de previdência privada. Então, assim, vários bancos oferecem e tem que ver o contrato. Então, assim, vai de cada banco mesmo, de cada análise, porque alguns você consegue até retirar os valores antes, né, dependendo do tempo que você está ali contribuindo. Então, depende muito de cada banco mesmo. É uma análise geral que você tem que fazer para ver se compensa. Mas é uma renda extra também, né? É melhor do que nada, né? É melhor do que nada. Às vezes é até bom, né? Que se você contribui para o INSS, né, e contribui para uma previdência privada, você já vai ter duas rendas, né? Já melhorou, hein? Tá vendo? Pensou, Darlan, se aposentar aí com 50 mil? Não, qual que é o teto do INSS? Hoje? 7 mil e pouco. Não, já tá bom, é 7 mil e pouco todo mês, né, doutora? Já ajuda para danar. Hoje é difícil alguém aposentar no teto, né? Só temos esse detalhe. Opa! Só, né? Espero que, né, na hora que eu for pedir minha aposentadoria, viu, que eu me aposente com esse teto aí. Tomara. Doutor, olha, muito obrigado, foi maravilhosa a nossa entrevista. Eu espero que para você tenha sido muito útil, que você possa captar aí essa mensagem da doutora Rayane, que é o seguinte: prevenção, planejamento, dar uma atenção maior, né? Você que é rural, começa a guardar os documentos lá, tudo certinho. Se tem dúvida, procura o advogado, né? Ele vai te orientar. Se você quer saber de privado ou não, o advogado vai saber te orientar também, né? Então, vale a pena. Agora, para que tudo isso aconteça, realmente você tem que fazer alguma coisa. Agora, doutor, eu quero deixar as considerações finais para a senhora. Tá? O que você deixaria de mensagem para o telespectador do Canal 14 da NET, para ele fazer esse planejamento? Por quê? Então, quero até também fazer uma observação aqui, que até nesses casos de aposentadoria por incapacidade, mesmo que as pessoas estejam recebendo auxílio-doença, todas as vezes que vá ao médico, né, pegue laudo, né, pegue atestado, laudo médico, relatando se ela ainda está incapacitada, porque muitas das vezes passa por uma situação de pente fino no INSS, que precisa estar revendo o benefício. E então, assim, o recado que eu deixo é: mantenham seus documentos atualizados, mantenham o INSS atualizado do seu endereço, né? Se você mudou de endereço, mudou de telefone, atualize seus dados no INSS, porque às vezes eles mandam cartas, né, chamando você para passar por alguma verificação e acaba que não encontra e o benefício é suspenso, é cessado. E até reativá-lo novamente vai demorar um pouco. Então, como diz, os recados que a gente, né, tenta passar mesmo para as pessoas são justamente esses mais práticos, né? Mantenha sempre documentos atualizados, laudos médicos atualizados, seus endereços atualizados, porque isso vai fazer a diferença, né, para vocês que querem aposentar.
Tem a prova de vida, não esqueçam de fazer a prova de vida. Hoje já vale, né, o voto, esse voto do último domingo já vale como prova de vida para os aposentados. Então, é sempre estar atento, né, a essas informações do INSS. E quando o INSS chamar, você tem que ir. E mesmo pessoas já aposentadas há muitos anos, eles chamam, né? Acontece, tem casos que eles chamam. Então, o recado que eu deixo é este. Eu acho que é um dos mais importantes que eu gosto de dar, porque a maioria das pessoas aposentou, nunca mais atualiza, né, seu endereço no INSS. Então, e muitas das vezes é necessário. Pode haver até uma ruptura aí no pagamento, sim, né? Olha, não apareceu, né? Tem algum problema, né? Não apareceu, tem muito tempo que não saca o benefício, aí o benefício é suspenso, porque às vezes tem gente que deixa, vou deixar juntando lá, né? E aí assim... Ele subentende que ali a aposentadoria faleceu, não é, né, para juntar, sim, né? A pessoa faleceu, e até você rever essa situação, o INSS tem demorado. Então, isso que eu falo, né? Vamos manter todos os dados sempre atualizados. A questão da documentação é uma dica muito importante. Por quê? Porque juridicamente, repito, não adianta falar lá, chegar lá, mas não, cadê os documentos? Aqui. Né? Estou aqui. Sou a Rayane, estou aqui. Não, cadê? Quero ver seus documentos comprovando que você está viva. Olha, mais uma vez, muito obrigado, doutora. Tá? Por nada, Obrigadão. Fernando, é um prazer estar aqui. Amém, obrigado. E a você, muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus e até a próxima.